Amém? Então abram lá suas Bíblias na primeira epístola de João, ou primeira carta de João, ou primeira João, ou the first John, primeira Juan, São João. Abram lá e deixam abertas suas Bíblias no capítulo 1, e vamos tratar a respeito dessa carta. O capítulo 1 e o capítulo 2 nós vamos tratar hoje, amém? Antes de qualquer coisa, eu quero orar mais uma vez, e vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor Deus, agora eu coloco cada vida que está aqui, Senhor, nossas mentes, Senhor, nosso espírito, diante da Tua palavra, em reverência à Tua palavra, Senhor, eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito, Senhor, essa palavra venha falar ao nosso coração. Nos ensinar, Deus, nos edificar, Deus, mexer, Deus, com tudo que está fora do Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Deus, que a Tua palavra nessa noite seja uma palavra de proclamação, de libertação, de vida, de ânimo, de encorajamento, de conversão, de mudança de mente em nossas vidas, Senhor. Por graça e misericórdia, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder por meio da Tua palavra transformadora em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. 1 João, essa talvez seja uma das epístolas assim, mais básicas mesmo da vida cristã, é ela. Porque ela não é muito complicada para você entender. Ela é uma boa carta, inclusive, para você trabalhar com discipulado logo de início, com uma pessoa que recém se converteu e está no início da caminhada com Deus e precisa saber e perceber algumas coisas. Essa é uma carta muito boa para você começar a fazer um grupo de discipulado e trabalhar os princípios dela na vida daquele a quem você se propõe a discipular. Essa foi a primeira carta que eu sempre trabalhei em discipulado, antes mesmo de ser pastor. Eu tinha meus grupos de discipulado e a primeira carta que eu trabalhava sempre era 1 João, por causa da importância do que ela deixa muito claro para mim e para você. E ela, para mim, ela explica muita coisa que acontece comigo, com você, e ela explica muita coisa que acontece no mundo, de forma geral. E em especial com as pessoas que estão dentro da igreja, demonstrando então quem é e quem não é filho de Deus. Amém? Quando a gente está falando de filho de Deus, algumas características precisam aparecer nesse indivíduo que está se declarando ser filho de Deus. Quando eu declaro, eu sou filho de Deus, algumas características estão inseridas nessa afirmação. E 1 João, ela vai deixar clara quais são essas características. E aí, quando eu olho para ela, eu me estremeço. Eu estremeço em mim mesmo, por tremor e temor por parte de Deus, e por perceber então que a graça e a misericórdia de Deus revela em mim de fato quem eu sou. E pode revelar para você quem de fato você é em Cristo Jesus. Amém? Por isso que a primeira epístola de João, ela não consegue de forma nenhuma, a pessoa que lê, que se propõe a estudá-la, ela não se mantém dentro de uma igreja, caso ela não consegue ajustar-se a isso que ela diz aqui. A pessoa é confrontada, ela fala assim, cara, acho que igreja não é para mim mesmo. E de fato, algumas coisas aqui, ela fala, ela demonstra para mim e para você até onde é real ou não é real. Aquilo que a gente chama de conversão, aquilo que a gente chama de novo nascimento, aquilo que a gente chama de metanoia, que a gente chama de mudança de mente, né, de renascer em Cristo Jesus. Quando a gente está falando disso, do que nós estamos falando, afinal de contas? 1 João vai tratar. Amém? Então eu vou ler o texto e depois nós vamos tratar algumas coisas que a gente pode aprender dentro dele. Lá no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna,
que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então, primeiramente, capítulo 1. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que cristianismo não é teoria. Cristianismo não é uma filosofia. Cristianismo não é uma experiência do outro. Cristianismo não pode ser uma experiência do outro, algo que o outro experimenta. Primeira coisa é essa, porque eles falam assim, que eles viram, eles experimentaram, eles apalparam a vida em Cristo Jesus. Logicamente eles estão falando de algo muito pessoal ali, realmente isso é literal. O que eles estão falando, eles estavam ali, eles viram Jesus, eles apalparam Jesus, eles conversavam com a vida, o Deus manifesto estava ali, e eles estavam vendo ele. Nós nunca vimos Deus, mas eles estavam vendo Deus pessoalmente. Então isso denota o seguinte, que a experiência cristã, ela tem que ser pessoal, e tem que ser real, ela não pode ser somente uma coisa baseada nos outros, simplesmente, nossa, conheço um cara que teve uma experiência com Deus, um cara lá que realmente é cristão, que ele fala com Deus, ele ora, né? A gente sempre ouve falar assim de pessoas que vêm esse Pipe, ora por mim, mas por que você não ora? Eu não consigo orar. Então, o cristianismo ele não oferece esse tipo de alternativa. A fé cristã, ela é pessoal, é cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos no que diz respeito a essa relação. Amém? Ele é pessoal, ela não é algo que vem dos outros, mas vem da experiência pessoal viva, concreta, palpável, visível em Cristo Jesus. Então, ninguém pode me roubar da certeza absoluta de que Cristo habita na minha vida. Porque essa é uma certeza absoluta que eu tenho em mim mesmo. E cada um de vocês tem que ter. Não pode haver dúvidas. Será que eu tenho ou não tenho Jesus? O que acontece na minha vida? Porque eu vejo Jesus na vida dos outros, mas na minha vida eu não vejo. Tem alguma coisa errada aí. Talvez o conceito, talvez algumas coisas estejam erradas no conceito acerca do que é experimentar Cristo, mas tem que ser concreto, tem que ser real. Primeira coisa, então, que essa experiência ela é real. O cristão é uma pessoa que tem, de fato, uma experiência pessoal, real e genuína com Cristo Jesus. Amém? Ele não é um cara que sabe sobre Jesus, que ouve falar de Jesus, que anda com pessoas que conhecem a Jesus. Ele não é esse cara. Ele é um cara que conhece Jesus Cristo de verdade. Ele se relaciona com o Deus vivo de verdade. É real isso. E aí quando a gente começa a olhar para essas coisas, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. E ela se manifesta de maneira diferente na nossa vida. E aí João vai continuar. A segunda coisa é que esse testemunho, lá no versículo 3, ele deve ser compartilhado. Ele deve ser proclamado. A pessoa que conhece Cristo de verdade, de fato, ela não consegue ter aquilo somente para ela mesma. É necessário que ela compartilhe isso com as outras pessoas. Ela tem uma necessidade vital de compartilhar, de testemunhar dessa realidade para os outros. Se eu sou curado de uma doença, alguma coisa que ia me matar, eu vou falar para todo mundo, olha, eu fui curado. Se eu sou liberto das drogas, eu vou falar que eu fui liberto. Se eu sou liberto de qualquer outra coisa, eu vou falar isso. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu me tornei um cara muito chato, mas chato mesmo. Não economize chatice. Um cara chato. Chato por quê?
eu não conseguia viver a minha vida sem proclamar o Evangelho. Tinha um chamado de evangelista, mas não. Era no trabalho, eu era um cara chato. Na escola, eu era um cara chato. Saía com os amigos, eu era um cara chato. Na família, eu era um cara chato. Na rua, com pessoas que eu não conhecia, eu era um cara chato, porque eu precisava proclamar o Evangelho. Porque eu tinha conhecido Cristo na minha vida, e agora proclamar o Evangelho fazia parte da vida. Eu sei que tem o dom de evangelista. Tem pessoas que são evangelistas, têm um dom mais apurado na evangelização, umas ousadias um pouco maior. Mas todos nós que conhecemos a Cristo, precisamos proclamar o Evangelho. Esse não é um luxo de alguns. Não é uma coisa específica para algumas pessoas. É para todos nós proclamar o Evangelho. Porque se nós não proclamamos o Evangelho, começa a denotar que eu não conhecia Cristo. Ah, Pipa, eu tenho vergonha. Meu Deus, você tem vergonha de escrever um e-mail, mandar para uma pessoa? Eu tenho vergonha de mandar um recado pelo Facebook, sei lá, no WhatsApp. Mandar uma foto de Jesus no WhatsApp. Manda uma foto minha, pronto, já dá uma... Amém? Então a segunda coisa é que esse testemunho deve ser compartilhado, deve ser de alguma forma falado. Nós não podemos guardar essa experiência real e genuína somente para nós mesmos. Jesus não morreu para que eu e você fôssemos salvos e pegássemos a salvação e guardássemos as 7 chaves sem proclamar para ninguém a respeito disso. Amém? A outra coisa que o texto também fala para mim e para você é que é por causa desta proclamação que as pessoas têm unidade com Deus. Só é possível uma pessoa conhecer a Deus por meio da proclamação do Evangelho. Não há outro meio, se não for por meio da proclamação do Evangelho. Um dia alguém me proclamou o Evangelho, e esse Evangelho entrou na minha vida, e esse Evangelho foi poderoso para transformar a minha vida. E assim foi na vida de vocês. Porque alguém proclamou. Você já pensou se todos nós um dia não proclamássemos mais o Evangelho? Ninguém mais se converteria. Ah, Pipe, mas Deus tem poder? Tem, mas os meios que Deus deu para que o Evangelho alcançasse as pessoas, foi por meio de mim e de você. Eu e você somos os proclamadores do Evangelho. Então as pessoas estão separadas de Deus por causa do pecado, as pessoas estão caminhando na direção do inferno, as pessoas estão sem vida, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão escravas, e só o Evangelho é capaz, então, de trazer essas pessoas para Deus. O Evangelho tem esse poder, gente. O Evangelho tem o poder de tirar as prostitutas da rua. O Evangelho tem o poder de acabar com a miséria. O Evangelho tem o poder de nos libertar. O Evangelho tem o poder de salvar a tua família. Toda a minha família está em Cristo Jesus. Todos os meus irmãos estão em Cristo Jesus hoje. Se Deus levar qualquer um deles, como levou minha cunhada nessa quarta-feira, eu perdi 2 cunhadas esse ano. Meus 2 irmãos estão viúvos. Nessa quarta-feira, foi aquela que eu falei para vocês que estava no hospital, que evangelizou o hospital inteiro, todos os médicos, todos os funcionários, proclamou o Evangelho lá, mesmo na hora da sua morte, estava lá, sem reclamar um minuto e proclamando o Evangelho. No dia do velório dela lá, tinha um monte de funcionário do hospital lá, se despedindo dela, por causa do testemunho vivo que aquela mulher foi, mesmo diante da morte, mesmo diante de tudo que estava sofrendo naquela cama. Ficou 2 anos no hospital, lutando contra uma bactéria, uma infecção hospitalar, não abriu a boca para reclamar. Não abriu a boca. Essa semana eu vi o testemunho de um menino coreano que com 3 anos de idade ele foi abandonado na porta de um orfanato. Com 5 anos de idade ele fugiu do orfanato porque ele apanhava muito no orfanato, e ele fugiu do orfanato. Com 5 anos de idade ele foi morar na rua, e ele agora estava com 15 anos de idade. Faz 10 anos que esse menino mora na rua. 10 anos. Ele estava lá participando de um concurso do X Factor, lá na Coreia. Foi lá para cantar. O sonho dele era cantar.
Eu fico pensando, meu Deus do céu, se isso acontece com 99% das pessoas da minha igreja, todo mundo se mata. Eu sou o primeiro. Eu não consigo entender as manifestações disso, como é que isso funciona. Como uma criança de 5 anos de idade, se eu jogar o Gabriel com 11 anos de idade na rua, acho que ele morre no primeiro dia. Como uma criança de 5 anos de idade consegue sobreviver na rua 10 anos? Hoje ele tem 15 anos. Não sei. Mas a proclamação do Evangelho, gente, não é brincadeira. Nós todos, escute bem, todos vocês que estão aqui nessa noite, inclusive eu, um dia prestaremos contas disso para Deus. O quanto eu e você proclamamos ou não o Evangelho. Porque é a única coisa que tem o poder transformador na vida, na sociedade. Foi Ele que transformou a minha família, foi Ele que transformou a minha vida, ainda é Ele que transforma o meu casamento, que se tirar Ele da minha vida, acabou o casamento, acabou a vida, acabou a amizade, acabou o ministério, acabou a paternidade, acabou tudo. Eu fiquei sabendo essa semana de um cara que abandonou a esposa, grávida. Ela está com uma complicação na gravidez lá, perdendo líquido. Isso aí. Não sou mulher, não entendo essas coisas. Perdendo líquido, e o camarada simplesmente abandonou ela, grávida. Ela sofre de depressão crônica, tem uma depressão profunda. Como faz? Não sei. Olha lá. Talvez precise que nós nos agilizemos como igreja, vamos lá orar por ela, dar uma assistência para ela, tudo. Depois a gente vê algumas formas de podermos fazer isso, em nome de Jesus. A outra coisa que o texto fala é que essa comunhão, ela é muito bem definida. João define muito bem essa comunhão. É que é uma comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Isso que é poderoso. Que não é uma comunhão assim, no ar, não é uma comunhão com uma religião, não é uma comunhão com essa igreja, não é uma comunhão com a música legal, não é uma comunhão com a igreja pintada de preto. É uma comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, é pessoal. É algo pessoal. Você apresenta, é uma pessoa. Você não apresenta uma coisa legal, você apresenta pessoas. Essa comunhão que o Evangelho traz é uma paternidade. Eu acho que a coisa mais tremenda para mim, quando eu me tornei cristão, quando eu me converti, foi o fato de ter pai agora. Agora eu tenho um pai. Porque meu pai era uma orelha seca, só sabia trabalhar, assistir jornal e dormir. Agora não. Agora eu tinha um pai que ele era meu 24 horas por dia. Agora ele era meu. Qualquer momento que eu queria conversar com ele, eu entrava no meu quarto e ele, pai, ele estava lá. Na rua, pai, ele estava lá. E assim é até hoje. É pai. É pai. Paizinho está lá. O Aba está lá. E eu tenho um irmãozão agora também, né? Que é meu Senhor e Mestre. E é teu Senhor e Mestre, que é o Rei Jesus. Que subiu naquela cruz e falou assim, eu vou morrer por aquele meu irmãozinho Jaguara. Morreu por mim. Nele nós fomos enxertados na árvore da vida, adotados em Cristo Jesus, porque ele era o único Filho de Deus, o único, divino, gerado de Deus o Pai, o único, não criado, mas gerado. Nós não, a gente é pó. Deus um dia pegou um monte de barro lá, deu uma mexidinha lá, fez um mais feinho, mais bonitinho, soprou, e nós estamos aqui, criado do pó, do barro. Ele sopra do seu espírito. Agora não, em Cristo Jesus, a vida divina de Deus vem dentro de mim e de você. E nós nos tornamos divinos, cidadãos do reino eterno, filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito Santo, uma nova geração de sacerdotes, aleluia.
Nunca mais ninguém poderá nos tirar dessa realidade de quem nós somos. A cidadania eterna em Cristo Jesus que nós temos. Aleluia, pois. Não tem mais como eu deixar de ser esse regenerado, nascido do Espírito. Estou em Cristo Jesus para sempre. Amém? Ninguém mais me tira disso. E nem você. Por causa dele. Unicamente por causa dele. Então não há espaço para outros deuses. É a exclusiva proclamação de que se trata do Deus único, revelado, que era desde o princípio. Se estamos falando do Criador, então se trata do único. Porque a religião que a fé cristã proclama é da crença num Criador, sobre todos. Nós não proclamamos deuses criados, como as demais religiões proclamam. Você vai lá para aqueles panteão de deuses gregos lá, é Deus que nasce da privada. Assim, é Deus que nasce de qualquer coisa. É Deus para tudo que é lado. É Deus da água. Então, água. É Deus do ar. É Deus da árvore. É Deus do céu. É Deus do sol. Nós não. Nós queremos no Deus que criou a árvore, a água, mas não é isso. Deus não é o ar. A Bíblia fala que todas essas coisas subsistem por meio dele. Mas ele não é isso. Você vai lá, tem uma formiguinha lá andando lá, ó. Eu gosto de observar os bichos de vez em quando. Então eu fico lá olhando as formiguinhas andando assim. Os caras no meu condomínio devem achar que eu sou um maconheiro de mão cheia, de alguma coisa. Fica lá as formiguinhas andando lá, os caras, ó, o cara tá doidão. E fico lá observando aquilo ali, ó, um micro, pequenininho. E a Bíblia fala que aquilo ali subsiste por meio de Jesus Cristo. E sem ele aquilo ali não existiria. Aleluia. Todas as bactérias que você tem nessa tua boca, com mau hálito aí, subsistem por meio de Jesus Cristo. Subsistem por meio dele. A outra coisa, que esta proclamação, ela revela alegria ao que recebe a iluminação para compreendê-la. Amém? Nós devemos ser o povo mais feliz da face da terra. E caminhamos como se fôssemos os mais... 3 pontinhos. Isso não é uma declaração assim de... Uma declaração de, sei lá, de prosperidade. Sabe? Não é isso. Não estou dizendo que por você ser o povo mais feliz da terra, por sermos, nós não vamos ter problemas, dificuldades, lutas. Não é isso. Mas essa alegria em nossas vidas tem que ser verdadeira. Faz quanto tempo que você não acorda de manhã com alegria, com gosto de vida na boca? Porque a desgrama da depressão está te matando, está te roubando. A síndrome de pânico, transtorno bipolar. Não é? Porque simplesmente a gente fica entregue para essas porcarias de doença na nossa psique. Eu não estou dizendo que essas coisas não existem, gente. E que a gente tem que ignorar essas coisas, não é isso. Não é isso. Mas que isso é um ladrão da alegria na nossa vida. E nós temos que lutar contra isso. Não pode se entregar. Para isso você pode orar, buscar a Deus, fazer um tratamento com uma psicóloga, ir para um psiquiatra, mas tem que dar um jeito. Se livra desse treco na sua vida, porque nós não fomos chamados para viver no buraco. Para enxergar a vida cinza, somente cinza. Quem já sofreu de depressão sabe o que é isso. Está tudo colorido, mas você está enxergando tudo cinza. Não tem gosto, nada tem gosto. Já comeu comida do hospital? Então, quem tem depressão é mais ou menos isso. A comida está sempre daquele gosto abençoado lá. Sem sal, sem gosto. Tudo é cinza. É tipo essa igreja assim. O cara acorda, está dentro da gólgota todo dia. Tudo colorido, ele está enxergando cinza. Tudo preto, tudo. Não enxerga nada. A outra coisa fala que Deus é luz. Deus é luz. Amém? Deus é
luz, no versículo 5. A comunhão com Deus é revelada naquele que anda da luz, anda na luz. Do contrário, não há comunhão, relacionamento, experiência com Deus, é só um engano. Então, por Deus ser luz, aquele que conhece a Deus anda na luz. Não tem como eu caminhar com Deus e caminhar nas trevas. Ou eu ando com Deus, ou eu ando nas trevas. Ou ando na luz, ou ando nas trevas. É o que o texto está falando. É para aqueles que estão em comunhão que o sangue de Jesus Cristo tem de fato relevância e aplicabilidade no versículo 7. Amém? Quando nós estamos em Cristo, nós andamos na luz, aí então o sangue de Jesus tem o seu devido poder sobre a minha vida. Agora, senão, não tem. O sangue de Jesus, ele não tem poder sobre aqueles que andam nas trevas, ele tem poder sobre aquele que anda na luz. O sangue de Jesus, ele só serve para aquele que está na luz, para aquele que está em Cristo, e não para aquele que está nas trevas. Às vezes o cara está na igreja, mas lá fora a vida dele está toda torta. Ele vem na igreja, mas ele sai daquela porta para fora, a vida dele é torta. O sangue de Jesus dele tem alguma relevância? Não. Não tem relevância nenhuma. O sangue de Jesus é para aquele que está na luz. Aquele que está na luz, sim, o sangue tem o seu devido poder. Aquele que está fora, o sangue não tem relevância nenhuma. A comunhão com Deus, ela revela o pecado, ela revela o engano, ela revela a carne, ela revela o egoísmo, ela revela as trevas em nós, em cada um de nós. Por isso, quando uma pessoa não tem comunhão com Deus vivo, ao procurar exortá-lo em algo, ele não irá ouvi-lo, ele irá se revestir de desculpas e não mudará a sua atitude. A diferença entre quem está em Cristo e quem não está em Cristo é que o que está em Cristo, quando você vai falar alguma coisa, irmão, você fez isso aqui, você está errando ali. O cara vai te ouvir, ele vai se arrepender daquilo, ele vai mudar de vida. Ele vai buscar mudar de vida. Quem não tem Cristo é assim, o cara está na igreja. Ele é membro da comunidade igual, tudo, mas você vai exortar ele para ver o que acontece. Ele vira o Satanás. Ele vai te arrumar um monte de desculpas, ele não vai querer te ouvir, ele não quer mudar de vida. Sabe, você quer ver? É gente que não quer vir na igreja. Agora eu nem faço mais isso, mas antigamente fazia muito isso. Às vezes o cara ficava uns 3 domingos sem vir na igreja. Tem coisa estranha. Eu ligava pro cara: ô irmão, por que você não está vindo na igreja? Não estou com vontade, mas eu estou bem. Não, mas tem que estar na igreja, né, cara? Não. Eu oro em casa. Não, mas na igreja também, a gente ora também. Você pode orar lá também. Vamos à igreja. Não precisa. Estou bem. Eu estou bem. Não houve. Milhares de desculpas para não vir na igreja. O casamento está uma porcaria, você vai falar, não quer te ouvir. Tem as desculpas na ponta da língua. O namoro está uma porcaria, não quer te ouvir. O ministério alargado, abandonado, mas não quer te ouvir. Você vai e fala e não quer te ouvir. Aquele que ama a Deus, não. Você vai e fala assim: irmão, eu e a Cátia, nós estávamos 2 anos fora da igreja. 2 anos. Eu comecei a tocar em banda do mundo. Comecei a tocar numa banda chamada Legião Urbana Cover. É o Satanás mesmo, né? Não pode, né? E comecei a tocar nessa banda para ganhar dinheiro, e todo final de semana eu viajava para tocar com a banda, sexta, sábado e domingo. Então eu não podia mais ir na igreja. E quando eu vi, eu estava fora da igreja. Quando eu vi, passou 2 anos, eu não vi. E eu já tinha desandado em muitas coisas na minha vida. Já tinha entrado na onda de alguns amigos, de algumas coisas. Aí um belo dia, na minha casa, chegou um amigo meu, que hoje é pastor Fábio. Na época ele não era,
Ele foi na minha casa assim, sentou comigo e falou assim: Pipe e Kátia, o que está acontecendo com vocês? E aquele irmão tirou um tempo comigo, com a Kátia ali, nos exortou em Cristo Jesus em amor, nos chamou a atenção. Naquele dia, nós voltamos para a igreja e estamos até hoje. Tem pessoas que você vai passar 20 anos falando para ela ir para a igreja, para ela voltar para a igreja, ela não vai. Ela não vai. Então, filhos de Deus mudam a atitude. Quem não é filho de Deus se agarra nas desculpas e vai ficar o resto da vida nas desculpas. Sabe por quê? Não quer proclamar o evangelho. Não quer proclamar, não quer compromisso com o reino, não quer compromisso com esse Deus que nós dizemos que é vivo. A comunhão não é com o pai e com o filho. Se é com o pai e com o filho, você tem que proclamar o evangelho. Amém? Quando você proclama o evangelho, essa pessoa se converte, você vai levar essa pessoa para onde? Você leva essa pessoa para onde? Para a comunhão. E aonde que está essa comunhão? Pode ser na tua casa que seja, mas algum lugar tem que existir igreja. Amém? E igreja, corpo, não é só um dedo. Eu já falei e vou falar de novo. Para mim, essa igreja, que é a igreja em casa, ela se resume numa coisa interessante. Ela é irônica, é estúpida, ela é idiota, mas é essa a realidade. O culto na igreja desse camarada é assim: ele faz a abertura do culto, ele toca no louvor para ele mesmo, ele dá os recados, ele apresenta os visitantes que não tem, só tem ele batiza ele mesmo porque não tem ninguém para batizar, ele dá intercessão para ele mesmo. Não há espaço na vida desse indivíduo que vive a vida dele na casa dele para a igreja, para corpo, para servirmos uns aos outros, para que os dons dele sejam para o outro também. Porque esse infeliz pensa que o dom dele foi dado para ele mesmo e somente para ele mesmo. Por que eu não estou em casa? Porque Deus me encheu de dons e talentos para ser usado para os outros e não para mim mesmo. Em casa não há possibilidade disso acontecer. Amém? Claro que você pode ter comunhão com Deus, com o Pai, em qualquer lugar do mundo. Não precisa vir na igreja para isso. Mas uma outra parte da proclamação do evangelho, e para que o corpo seja edificado, só acontece por esse meio aqui. Ó. Não tem outra forma de acontecer. Ah, Pipe, mas a minha igreja é lá na minha casa, lá eu reúno meus vizinhos. Amém, então tá certo. Tem mais do que um? Tem mais do que um. São quantos? São 2. Amém. Aí Jesus falou: quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, também estou lá. Recolhe o dízimo? Recolhe. Então está certo. Então é verdadeiro mesmo o negócio. Não recolhe o dízimo? Não. Então está furado. Amém? Amém? Igreja está na igreja, no corpo. Amém? Está aqui no corpo, está juntinho, somando aqui. Na proclamação do evangelho, ajudando a cuidar daqueles que são alcançados por meio da proclamação, orando por eles, intercedendo por eles, discipulando eles, servindo eles. De alguma forma, nós aqui somos uma igreja que serve uns aos outros, amém? É essa a realidade. Na minha casa eu não sirvo ninguém, ninguém me serve. Eu privo até o outro de me servir. Olha que desgraça. Eu não só não sirvo os outros, como eu privo os outros de me servir. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém e não quero também ser necessário para ninguém. É eu comigo mesmo. E acabou. Quero. Então, o Filho de Deus, do contrário, ele reconhece seus erros, ele se arrepende dos seus erros, ele confessa seus pecados e recebe o perdão que nos purifica de toda injustiça. Eu acho interessante essa palavra injustiça. Por que injustiça? Porque quando a gente já ouve falar de justiça, a gente pensa numa coisa, né? A gente pensa num cara que está devendo, que a justiça tem que pegar e prender o cara, porque o cara está devendo para a justiça. Né? Ou o cara fez alguma coisa que é injusta. Então por que Jesus nos limpa da injustiça? O texto fala injustiça. Ele
traz a justiça sobre nós, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus, para que ela não se cumprisse em mim e em você. Porque se ela viesse sobre mim e você, nós estamos lascados. Ainda bem que foi sobre ele. Porque se fosse sobre mim, eu estava ferrado. Porque sobre ele, como ele não havia pecado, foi de fato pago. Porque alguém que não tem pecados morreu no meu lugar, me lavou. Aquele que não tem pecados sofreu por todos os meus pecados. E por isso o sangue dele, sendo puro, me purificou para sempre. No filme O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, um momento mais tremendo do filme é a hora que Aslan está sendo morto na pedra ali, e a pedra racha no meio. E logo depois Aslan aparece ressurreto. Nunca mais a morte tem poder sobre ele. Um dia o leão da tribo de Judá irá voltar, meus irmãos, radiante em sua glória. E somente aqueles que estão em Cristo Jesus estarão para sempre com ele. Aleluia. Amém? O texto também fala no versículo 10 que quem não reconhece seus pecados faz de Deus mentiroso. É interessante isso. Faz de Deus mentiroso. Eu confesso pecados até que eu não fiz ainda. E porventura, às vezes, quando eu vou orar, eu falo, Deus, olha, se tem alguma coisa que eu fiz ali que eu não tive consciência, me perdoe também por esse. Mas assim, todo dia, Gabrielzinho, senta aqui com o papai, vamos orar, filhão, vem cá, abraça o pai aqui. Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados. Todas as burradas que nós fizemos hoje, Senhor, consciente ou não, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor Jesus. Nos perdoe. Amém? Que oração. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Se for continuar o capítulo 2 aqui, vai ficar igual os cultos na bola de neve. Vai ser 1h da manhã aqui. Amém. Quero que você feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero agora pedir por toda essa igreja que está aqui reunida, Senhor. Sabe, Deus, eu sei, Deus, o que acontece comigo, dentro de mim. Não tenho como saber o que acontece dentro de cada um que está aqui, Senhor. Só o Senhor sabe. O que eu sei, Deus, é que na maioria das vezes, Senhor, quanto mais nós caminhamos na fé, mais relaxados nós nos tornamos com as coisas que o Senhor nos confiou. Eu sei que nós menos oramos, nós menos proclamamos, nós menos servimos, nós menos amamos os outros que estão à nossa volta, nós menos te amamos, nós menos nos arrependemos. E nós vamos voltando à lama, Senhor. Mesmo dentro, mesmo estando aqui, Senhor, a nossa mente vai cauterizando, nós vamos vivendo uma vida de sono, como se nós estivéssemos dormindo, Senhor. Senhor Jesus, só o Senhor pode nos salvar de nós mesmos. Só o Senhor é capaz, por meio do Teu Espírito, para gerar essa inquietude em cada um de nós, para nós Te buscarmos como deveremos, Senhor, como devemos.
Por favor, Deus, não nos deixe sair daqui desse lugar nessa noite, Deus, sem afirmarmos contigo, Senhor, reafirmarmos contigo a nossa aliança que temos contigo, Senhor. Sem reafirmarmos em nossa mente, Senhor Jesus, que nós não somos nada sem o Senhor. Sem reafirmarmos em nosso espírito, Senhor, que nós temos o dever da proclamação do Evangelho. Que nós devemos viver uma vida de arrependimento diário, Senhor, de confissão de pecados. Porque nós somos o povo que anda na luz e não nas trevas, Senhor. Nós somos o povo que foi transformado e não o povo que continua na mesma, Senhor. Nós somos o povo que hoje anda em novidade de vida, Senhor, e não na mesma vida. Senhor Jesus, se tem pessoas aqui dentro, Senhor, nessa noite que nunca tiveram de verdade, Senhor, uma experiência real e concreta e verdadeira contigo, Senhor, por favor, Deus, visite, Senhor, se revele, Senhor, ajude-as, Senhor Jesus, a que isso seja real e verdadeiro na vida delas, Senhor. Deus, levante-nos, Senhor. Que hoje a gente saia desse lugar, Deus, com a convicção de que nós tivemos um encontro real contigo nesse lugar, nessa noite. E a evidência disso, Senhor, a evidência do quanto isso foi real, Deus, é o que vai acontecer quando nós sairmos daquela porta, Senhor. O quanto nossa vida será mudada, o quanto nosso casamento será mudado, nosso namoro, nossas relações, Deus, como irmãos em Cristo, as nossas relações no trabalho, na faculdade, na rua, as nossas relações paternas, maternas, nossas relações como filhos, com nossos pais, Senhor. A nossa relação com o nosso chamado, o nosso ministério, o quão relaxadamente a gente trata, o quanto zelo nós derramamos em cima do nosso chamado, Senhor. O Espírito Santo nos ajude. Nos ajude. Nós clamamos diante do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude. Eu quero que todos vocês fiquem de joelhos agora na sua cadeira. Se você não puder fisicamente ficar de joelho, não tem problema. Pode ficar sentadinho mesmo. Mas agora eu quero te dar um tempinho para que você, primeiramente, confesse pecados. Que você tenha a oportunidade de avaliar o teu ministério, o teu chamado, como anda a sua vida. E eu quero te dar esse tempinho para que você ore. Coloque a sua vida diante de Deus agora. E saia dessa noite. Saia nessa noite, nesse lugar. Com o coração preparado para um novo tempo que virá sobre a tua vida. Quero dar um tempinho para você.
Senhor, nós estamos aqui quebrantados diante do Senhor. Senhor, estenda os teus ouvidos mais uma vez, Senhor. Que o Senhor ouça a oração, Deus, de cada um dos que estão aqui, Senhor. Que elas possam realmente subir, Deus, diante do teu trono, Senhor Jesus. E que cada um deles, Senhor Jesus, possa se sentir novamente abraçado, novamente trazido para mais perto, Deus. Porque eu sei que o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado por nos dar nessa noite a oportunidade de voltarmos, Senhor, de revermos, de mudarmos a direção, Deus, e caminharmos para a direção verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por perdoar os nossos pecados, Senhor. Por nos dar um novo tempo, uma nova oportunidade de recomeçar, Deus. É o que eu oro, Senhor, no teu santo nome. Amém. Pode ficar em pé, meus irmãos. Fique em pé. Pega o seu irmão que está ao seu lado aí, aproveita e ora pela vida dele também. Ore pela semana dele, abençoando a vida dele. Deus os abençoe.